Fala pessoal, professor Márcio Plachino mais uma vez aqui, resolvendo questões de direito do consumidor. Agora a gente finaliza com essas duas demandas finais. Práticas comerciais e proteção contratual. Dois temas com alta incidência, tá? Práticas contratuais, 12 questõezinhas, tá? E questão contratual, proteção contratual, com 13. Juntos com responsabilidade do fornecedor, são os temas que mais caem disparado na prova de consumidor. Tá? Então aí, ó, a gente tá falando de 12, 13, 25, com mais 15, daí 40 questões, né, praticamente, só dentro do direito do consumidor. É muita coisa. Então são os três principais temas, com certeza, tá? Se você for revisar, organize aí seu tempo para esses três pontos. Responsabilidade do consumidor, práticas comerciais e a questão de proteção contratual. Bora lá resolver? Bora, simbora. Vamos começar pelas práticas comerciais. Heitor foi surpreendido pelo recebimento de informação de anotação de seu nome no cadastro restritivo de crédito, famoso SPC e Serasa, em decorrência de suposta contratação de serviço de telefonia e internet. Então foi anotado seu nome no cadastro restritivo. Heitor não havia celebrado tal contrato, sendo mesmo fruto de fraude, e busca orientação a respeito de como proceder para rescindir o contrato, cancelar o débito e ter seu nome fora do cadastro negativado, bem como o recebimento de reparação por danos extrapatrimoniais, já que nunca havia tido seu nome inscrito em tal cadastro. Com base na hipótese e na qualidade de advogado, assinar a opção correta. Pessoal, questõezinha, né, de fraude contra consumidores, né? É cabível a reparação de danos. Ele foi inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito, famoso SPC e Serasa e da vida, né? Isso de cara já cabe uma reparação de danos, tá? Como ele disse, ele nunca foi inscrito em tal cadastro, nunca teve o seu nome sujo, né? Então é cabível perfeitamente. Bora ver aqui os itens. Cabe o pedido de cancelamento de serviço, declaração de inexistência da dívida e exclusão da anotação indevida, inexistindo qualquer dever de reparação. Pelo contrário, o que mais tem é a própria reparação de dano moral. Item B. Trata-se de cobrança devida pelo serviço prestado, restando ao Heitor pagar imediatamente e somente assim excluir a anotação. Não, ele não deve pagar, está equivocado. Se ele nunca teve esse contrato, é uma fraude. Está errado esse item B. Item C. Heitor não pode ser considerado consumidor em razão da ausência de vinculação contratual verídica. Ah, mas nesse caso aqui, o fato de não ter tido o contrato de maneira verídica, mas houve uma reparação a ele de uma suposta relação de contrato de consumidor. Então o item C também está totalmente equivocado. Item D. Portanto, é o item que vai sobrar, mas bora lá ver. Heitor, ele é consumidor por equiparação. Perfeito. Exatamente isso. Aplicando-se a teoria do risco da atividade e devendo ao operador suportar os riscos do contrato fruto de fraude, caso não consiga comprovar a regularidade da contratação e a consequente reparação pelos danos extrapatrimoniais. Não, perfeito. Entender totalmente correto. A gente acabou de falar no nosso comentário, né? O consumidor, nesse caso, ele vai ser por equiparação e vai sim caber uma reparação de danos, tá? Perfeitamente. Entender totalmente correto, tá? Até comentei aqui para vocês, ó. O Heitor deve ser considerado um consumidor por equiparação na forma do artigo 2º e o artigo 29, tá? Beleza? Questãozinha, muita prática, né? Cabe perfeitamente. Ó, essa prova foi de quando? Foi de 2017. A OAB pode vir cobrar novamente. Situação muito comum do dia a dia. Tá? Bora lá, questão número 2. A pizzaria X fez publicidade comparando a qualidade de sua pizza de mussarela com a da pizzaria Y. Opa, aí. Descrevendo a quantidade de queijo e o crocante das bordas. Detalhes que a tornariam mais saborosas do que a oferecida pela concorrência. Além disso, disponibiliza para os consumidores o bônus da entrega da pizza pelo motociclista em até 30 minutos ou o seu dinheiro de volta. Rapaz, aí, excelente. A respeito do narrado, assinando a afirmativa correta. Aqui, pessoal, a gente está tratando aqui de uma publicidade comparativa, tá? Existente aqui no mercado aqui de pizza, tá? Então, bora ver aqui os itens para que a gente possa aqui comentar. 1. A publicidade comparativa é expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor,
que, entretanto, nada disciplina a respeito da entrega de produto para o motociclista em período de tempo ou dispensa do pagamento. Não, é possível sim, tá? Está totalmente equivocado esse item. Item B, bora ver. A promessa de dispensa de pagamento pelo consumidor como forma de estímulo à prática de aumento da velocidade para o motociclista é vedada por lei especial, enquanto que a publicidade comparativa ela é admitida, respeitados os critérios do CDC e as proteções dispostas em normas especiais. Perfeito. Essa lei específica, inclusive, foi justamente criada para evitar os acidentes que estavam acontecendo. Você colocava a entrega em 30 minutos, o motoqueiro saía com muita rapidez, até às vezes sem atenção e sofria acidente. Então, para evitar esse tipo de prática, foi criada uma lei especial, inclusive eu acho que eu trouxe para vocês, tá? Que regulamenta essa questão dos 30 minutos, tá? Que não pode. Então, nesse caso, pessoal, o item B é o item correto. Bora ver o item C e o item D. A dispensa de pagamento em caso de atraso na entrega do produto motociclista é lista. Não, não é lista. Há uma legislação específica que isenta, proíbe, na verdade, essa prática. A publicidade comparativa e a entrega de produto por motociclista em determinado prazo ou a dispensa de pagamento, por serem benefício do consumidor, embora não previstos em lei, são atos lícitos. Não, estão previstos em lei. Publicidade até comparativa no próprio CDC, né? Então, pessoal, item B, item correto, show de bola, tudo certo. Perfeito. Bora para a terceira questão? Terceira questão, bora lá. 2016, tá? Questãozinha de práticas comerciais. Olha lá. O Banco X enviou um cartão de crédito para Jeremias com limite de R$10.000 para uso em território nacional e no exterior, incluindo seguro de vida e acidentes pessoais, bem como seguro contra roubo e furto no importe total de R$5 na fatura mensal, além da anuidade de R$400. O cara já mandou o cartão com uma fatura mensal de 5 e anuidade de 400, parcelada em 5 vezes. Jeremias recebeu a correspondência contendo cartão bloqueado, contrato informativo de benefícios e ônus. Ocorre que Jeremias nem é cliente desse banco e sequer solicitou o cartão de crédito, que é uma prática, pessoal, muito comum nos bancos, muito comum. Eles enviam o cartão, né, para você e já começam a cobrar. Sobre a conduta da instituição bancária, considerando a situação narrada do entendimento do STJ, expresso em súmula, assinar a afirmativa correta. Justamente a súmula prevista do STJ, ela trata essa impossibilidade do envio do cartão de crédito sem a anuência, sem a solicitação por parte do consumidor. Isso é prática abusiva, tá? Então, bora lá. Foi abusiva, beleza, sujeitando-se à aplicação de multa administrativa que não se destina ao consumidor. Não, aqui já está errado. Foi abusiva, sujeito, item B, a advertência e não a multa administrativa. Não, pelo contrário, cabe multa sim. Foi abusiva e constitui ilícito indenizável em favor de Jeremias, tá certo, mesmo sem prejuízo comprovado, em razão da configuração de dano moral, na hipótese que pode ser acumulado com a aplicação de multa administrativa que não será fixada em favor do consumidor. Show de bola. Item C, corretíssimo. Corretíssimo, tá? Prática totalmente abusiva. Não foi abusivo, não. Aqui eu vou nem continuar o item, já está totalmente errado. Prática abusiva, o envio. O próprio STJ, na sua súmula 532, ele diz o seguinte: constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação de consumidor. A gente acabou de comentar lá no enunciado, a gente acabou de ler. Essa prática ela é abusiva. Súmula 532 do nosso querido STJ, tá? Então, item C, item correto, partiu para 4. Bora! Marieta firmou o contrato com determinada sociedade empresária de gêneros alimentícios para o fornecimento de produtos para a festa de 15 anos de sua filha. O pagamento deveria ter sido feito por meio de boleto, tá? Mas a obrigação foi inadimplida e a sociedade empresária de fornecedores de alimentos, observando todas as regras positivadas e sumulares cabível, procedeu com a anotação legítima, viu? Irregular do nome da Marieta no cadastro. Marieta não pagou, houve a prestação do serviço. Então, totalmente ok, foi legítima essa inscrição no cadastro. Passados alguns dias, Marieta tentou adquirir um produto numa loja de departamentos mediante financiamento, mas, como já de praxe, o crédito foi negado. Motivo pela qual a devedora providenciou o imediato pagamento dos valores devidos à sociedade empresária de gênero alimentício. Pagou logo o que estava devendo.
Superada a condição de inadimplente, Marieta quer saber como deve proceder a fim de que seu nome seja excluído do cadastro negativo ali dos débitos. Beleza? Agora sim, após essa quitação, pessoal, cabe à empresa retirar o nome da consumidora. Beleza? Até o prazo de 5 dias. Tranquilo? Bora ver aqui os itens, então. A consumidora deve enviar notificação à sociedade? Não, meu amigo. A própria sociedade de pronto, né, já deve tirar o nome da consumidora. A consumidora deve se dirigir diretamente ao órgão? Não, a consumidora não deve fazer nada. Isso é obrigação da empresa. Ela quitou. Após a quitação do débito, compete à empresa, sociedade empresária, solicitar a exclusão do nome de Marieta do cadastro negativo no prazo de 5 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à disponibilização do valor para a quitação do débito. Perfeito. A gente acabou de falar. Esse tipo de prática, tá, ela foi inscrita, tá certo. Mas ela honrou, ela pagou. Então, a partir daquele dia que foi pago, do crédito na conta, 5 dias úteis deve ser retirado. Essa aqui é uma questãozinha até que eu chamo a atenção de vocês, que é cara de OAB. Viu? D. Marieta deverá comunicar a quitação? Não, a consumidora não deve fazer nada. Isso é papel da empresa. O consumidor não deve ser onerado para isso, não. Então, questão número 4, item C, conforme o artigo 43, parágrafo 3º do CDC. Ó. O consumidor, sempre que encontrar inexistência nos seus dados de cadastro, poderá exigir sua imediata correção, né, no prazo de 5 dias úteis. Show de bola? Beleza? Então, questãozinha 4, show. Tranquilo, professor? Bora. Questão 5. Hugo colidiu com o seu veículo e necessitou de reparos na lataria e na pintura. Para tanto, procurou, por indicação de um amigo, o serviço da oficina mecânica M. Oportunidade na qual lhe foi ofertado o orçamento escrito válido por 15 dias, com o valor da mão de obra e dos materiais a serem utilizados na reparação do seu conserto, do automóvel. Hugo, na certeza da boa indicação, contratou pela primeira vez com a oficina, considerando as regras de proteção ao crédito ou do defesa do consumidor, assinar a afirmativa correta. Casozinho, prática comercial mesmo, né? O consumidor, diante da necessidade, do eventual dano que é ocasionado, por indicação, levou aquela concessionária, aquela oficina, né? Que deu até um orçamento. Orçamento esse que válido por 15 dias. Bom, segundo a lei do consumidor, o orçamento tem prazo de validade obrigatório de 10 dias. Não, tá errado isso aqui. Nem vincula isso aí, não. Uma vez aprovado, item B, o orçamento pelo consumidor, os contraentes estarão vinculados, sendo correto afirmar que o Hugo não responderá por quaisquer ônus ou acréscimos no valor de materiais orçados. Contudo, ele poderá vir a responder pela necessidade de contratação de terceiros não previsto no orçamento. Não, se o orçamento foi dado com aquele valor e com aqueles custos, aqueles serviços, deve ser mantido o que está ali posto. Se o serviço de pintura contratado por Hugo apresentar vícios de qualidade, é correto afirmar que ele terá a tríplice opção à sua escolha, de exigir da oficina. 1. A reexecução do serviço. 2. A devolução de eventual quantia já paga, corrigida, ou o abatimento do preço. É exatamente isso que está previsto lá no CDC. Caso você contrate algum tipo de serviço, ele seja de má qualidade, alguma coisa aconteça, algum vício, né, na qualidade do serviço prestado, você como consumidor tem 3 opções. Ou você pode pedir para que seja refeito aquele produto, aquele serviço. 2, ele pode pedir a devolução proporcional, ou então o abatimento desse preço. Então, é justamente aqui previsto no nosso querido CDC. Tá? Entender. A lei consumerista considera prática abusiva a execução de serviços sem a prévia elaboração de orçamento. Não tem nada a ver. Você não é obrigado a elaborar um orçamento anterior, não. Isso não é prática abusiva, não. Tá? O que pode ser feito por qualquer meio, oral, escrito, exatamente. Tudo certo. Então, questão 5, o item C, item corretíssimo. Tá? Beleza? Artigo 20 do nosso querido CDC, no CAPT mesmo, tá? Ó, o fornecedor de serviço responde pelos vícios, tá? Da qualidade que os torna impróprios. É exatamente essa situaçãozinha aqui da nossa questão. Questão 6, bora lá. Roberto, atraído pela propaganda de veículo 0 km, compareceu até a concessionária a fim de conhecer as condições de financiamento. Verificando que o valor das prestações cabia no seu orçamento mensal
e que as taxas e os custos lhe pareciam justos, Roberto então iniciou junto ao vendedor os procedimentos para a compra do veículo. Então, ele gostou, se encaixou no orçamento, beleza. Para sua surpresa, entretanto, a financeira negou-lhe o crédito, ao argumento de que havia uma negativação do nome de Roberto nos cadastros de proteção ao crédito. Negativação é aquele famoso SPC Serasa, o nome está sujo. Indignado e buscando esclarecimentos, Roberto procurou o banco de dados de cadastro, que havia informado a concessionária acerca da suposta existência de negativação. Sendo informado por um dos empregados que as informações que o Roberto buscava somente poderiam ser dadas mediante ordem judicial. Sob o procedimento do empregado do banco, assinale a afirmativa correta. Pessoal, situaçãozinha dessa, né, em que o empregado ele nega essas informações, né, já é uma infração punível. O consumidor ele tem direito de saber onde que o seu nome está negativado, onde que está sujo, onde está escrito, por qual motivo. Então isso aqui é cabível no próprio CDC, essa publicidade para o consumidor. Não é para deixar público para todo mundo, é para o consumidor, isso é obrigatório. Tá? Inclusive, o que ele acabou de praticar aqui é o que a gente chama de infração penal ao consumidor. Tá? Então, bora ver aqui os itens. Item A. O empregado do banco de dados agiu no legítimo exercício de direito ao negar a prestação das informações, já que o solicitado pelo consumidor somente deve ser dado pelo fornecedor. Não. Acabou de falar, o consumidor tem direito de saber. Item B. O procedimento do empregado, ao negar as informações que constam no banco de dados sobre o consumidor, configura infração penal punível com pena de detenção ou multa. Não, perfeito. O consumidor não pode ficar sem saber de onde está vindo a sua negativação. Totalmente errado isso aqui. Então, prática totalmente punível, tá? A negativa, item C, do fornecimento das informações foi indevida, mas configura mera infração administrativa. Não, é infração penal. Viu? Cabe detenção e multa, viu? Item D. Cuida-se de infração administrativa e somente se cometida em operações que envolvessem alimentos. Não tem nada a ver isso aqui. Totalmente equivocado. Qualquer tipo de relação de consumo já cabe, sim, uma prática como essa. Então, o item B é o item correto. Tá? Artigo 72 do CDC. Olha o que diz. Ó, impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros. Pena, detenção e multa. Então, o consumidor não pode ficar ali sem saber informações ainda mais de cadastros, né? Indevidos, porventura. Né? Então, perfeita a questãozinha 6. Tranquilo ser resolvido. Bora para a 7ª? Práticas comerciais. Simbora. Eliane trabalha em determinada empresa para a qual uma seguradora apresentou uma proposta de seguro de vida e acidentes pessoais aos seus empregados. Eliane preencheu o formulário, entregue pela seguradora e dias depois recebeu o comunicado escrito informando, sem motivo justificado, a recusa da seguradora para a contratação por Eliane. Partindo da situação fática narrada à luz da legislação vigente, assinar a afirmativa correta. Bom, alguma coisa aconteceu, ela precisa saber por que ela foi negada aquela prestação daquele serviço. Até a questão da publicidade, que a gente sabe muito bem. Tanto é que a Eliane ela pode exigir um cumprimento forçado da obrigação nos termos do serviço apresentado, já que a oferta obriga a seguradora e a negativa constitui prática abusiva pela recusa infundada na prestação. Exatamente. Ela precisa, a seguradora, informar o porquê que a Eliane, aqui nesse caso, não pode ser contemplada pelo seu seguro. Apenas negar de maneira infundada, isso até é considerado prática abusiva. Então, bora ver aqui os itens. Item A. Eliana pode exigir o seu cumprimento, forçada a obrigação, tá? Já que a oferta obriga a seguradora e a negativa constitui prática abusiva, a gente acabou de falar. Item A, correto. Bora ver os outros itens? Item B. Trata-se da hipótese de aplicação da legislação consumerista, beleza, mas, a despeito das garantias conferidas ao consumidor, em hipótese como é narrada no caso, é facultada a seguradora recusar. Não. Infundado? Não tem isso não. Item C. Por se tratar de contrato bilateral, a seguradora poderia ter se recusado, primeiro que não é contrato bilateral, que já é contrato de adesão. A seguradora ela traz o contrato e você vai aderir. Tá? Então, já está errado. D.
A seguradora não está obrigada a se vincular à Eliane, já que a proposta de seguros e acidentes pessoais empregados não configura oferta nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Não. Se foi apresentado a Eliana e sem justificativa plausível, na verdade foi até infundada, ela nem falou por que ela foi negada, isso não pode ocorrer até a prática abusiva. Item A, portanto, é o item correto. Beleza? Tranquilo? Ao artigo 39 do CDC que ele vai falar, ó. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-lo mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados de lei especial. Então, nesse caso, a seguradora, ela ofereceu, levou o contrato, os empregados daquela empresa todos assinaram, adquiriram o seguro, ela não pode chegar para ele e não, você não aceita. Tem sentido. Tá? Então, questão número 7, item A, item correto. Bora lá, continuar? Questão número 8, 2014, tá? Questãozinha. Mauro adquiriu um veículo 0 km da fabricante brasileira Surreal, na concessionária Possante Limitada. Aí. Revendedora de automóveis que comercializa habitualmente diversas marcas nacionais e estrangeiras. Na época em que Mauro efetuou a compra, o modelo adquirido não era produzido com um opcional de freio ABS, o que só veio ocorrer 6 meses após a aquisição feita por Mauro. Tal sistema de frenagem, travagem, evita que a roda do veículo bloqueie quando o pedal do freio é pisado fortemente, impedindo com isso descontrole e a derrapagem do veículo. Ou seja, é uma novidade até que trouxe maior segurança ao consumidor. Mauro, portanto, inconformado, aciona a concessionária postulando a substituição do seu veículo pelo novo modelo. Diante do caso, das regras do CDC, assinale a afirmativa correta. Pessoal, nesse caso aqui, é preciso a gente verificar que se trata de uma relação de consumo, beleza, há um fornecedor e há um consumidor que está buscando até um produto que ele acabou de adquirir, fazer 6 meses, né, até por uma qualidade de segurança melhor. Tá? Bora ver aqui os itens, então, para a gente poder observar. Mauro tem direito à substituição, pois o fato de um novo modelo ter sido oferecido com opcional do freio ABS, de melhor qualidade, configura defeito do modelo? Não. Não era defeito do modelo adquirido, não. Só foi uma atualização, mas não é defeito. Item B. Se o veículo adquirido por Mauro apresentar futuro defeito no freio dentro do prazo de garantia, a concessionária é obrigada a assegurar a oferta de peças de reposição originais enquanto não cessar a fabricação do veículo. Bom, somente quando cessada, item C, a produção no país do veículo adquirido por Mauro, a fabricante Surreal ficará exonerada do dever legal. Não, mesmo que cesse a produção por lá, ela vai ter que arranjar algum jeito de ofertar algum tipo de reparação. Havendo necessidade de reposição de peças ou componentes do veículo de Mauro, entendeu? A fabricante Surreal deverá, ainda que cessada a fabricação, que a gente acabou de falar, mesmo que termine a fabricação, ela vai ter que se virar, poder reparar. Então, ainda que cessada, a empresa vai ter que efetuar o reparo com peças originais por um período razoável de tempo fixado por lei. A reposição com peças usadas só é admitida quando houver autorização do consumidor. Entender, meus colegas, item correto. Comentamos os demais, sem maiores complicações, tá? Artigo 32, cumulado com o nosso querido 21, tá? Que fala justamente isso. O fabricante e o importador deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação e importação do produto. Tranquilo? Beleza? Questãozinha número 8. Entender. Aqui, pessoal, nessas práticas comerciais, na verdade, todas as questões que a gente tem resolvido acerca do consumidor, a gente consegue, muitas vezes, como a gente já tinha comentado em outro vídeo, resolver pelo bom senso. Você está defendendo, você é advogado de um consumidor. A relação é muito clara que houve violação, houve um dano. Ele precisa ser reparado. Né? Então, essas questões de direito do consumidor, você consegue, muitas vezes, na sua grande maioria, óbvio, você tendo um aporte legal, facilita muito mais. Mas, professor, estou aqui desesperado no meio da prova, leia, veja qual é o melhor se adequa àquela situação. Tá? Questão número 9. O banco XYZ, com o objetivo de aumentar sua clientela, enviou proposta de abertura de conta corrente com cartão de crédito para diversos estudantes. Olha aí, ó.
Mesmo casozinho. Enviou o cartão de crédito para o povo sem nem pedir. Ocorre que, por desatenção de um dos encarregados pela instituição financeira da entrega das propostas, o conteúdo da proposta encaminhada para a estudante Bruna, de 18 anos, foi furtado. O cartão de crédito foi, inclusive, utilizado pelo ladrão, por terceiro, sendo Bruna surpreendida com boletos e ligações por cobranças compras que nunca realizou. Nenhum cartão ela pediu. O episódio culminou com posterior inclusão do seu nome em um cadastro negativo. Ixi, Maria, acaba dando moral já aqui. Bruna nunca solicitou um envio do cartão ou da proposta de abertura de crédito e sequer celebrou o contrato com o banco, mas tem dúvida acerca de eventual direito à indenização. Meu povo, claramente, cabe indenização em todo tipo aqui. Tanto pela questão do envio do cartão de crédito, nós já vimos. Há, inclusive, uma súmula do STJ, 532, 532 do STJ, que proíbe esse tipo de prática. Né? Então já cabe dando moral daí. Cabe dando moral pela inscrição no cadastro inadimplente de maneira indevida, porque ela nunca contratou esse serviço, ela nunca nem pediu esse cartão de crédito. Então, questãozinha já vai encaminhar aqui, vamos ver para os itens, mas está muito claro que sim, que cabe uma reparação de danos. Tá? Bora ver? Bora lá. A conduta adotada pelo banco é a prática abusiva ao Código do Consumidor, beleza. Mas como o Bruno não é consumidor, não, ela é equiparada à consumidora, viu? Mesmo que ela não tenha tido a relação, a gente já viu até que há a equiparação à consumidora. Item B. A pessoa exposta a uma prática abusiva, como na hipótese do envio de produto não solicitado, ela é equiparada. Olha aí, ó. Rapaz, acabamos de resolver e falar sobre isso. Logo, Bruna pode postular a indenização. Perfeito. Item B, o item correto. Bora ver o item C e o item D? Item C. A prática bancária em questão ela é abusiva, tá? Mas o furto sofrido pelo preposto banco configura culpa exclusiva de terceiro, né, meus amigos? Tem nada a ver. D. O envio de produto sem solicitação do consumidor não é expressamente vedado pela lei, que apenas considera o produto como mera amostra grátis. É vedado sim, inclusive até uma súmula do próprio STJ que veda esse tipo de prática. Súmula 532. Tá? Beleza? Então, com isso, item B, item correto. Artigo 29 do CDC, né? Justamente acerca da equiparação. Artigozinho que volta e meia cai na prova, viu? É a terceira questão que a gente resolve e tem dentro dela a figura da equiparação. A questão até te coloca de propósito isso. Para ver se você cai na pegadinha e fala, realmente ela nunca teve um contrato com o banco, então ela não é consumidora. É sim, é porque ela sofre os danos decorrentes dessa suposta relação. Então ela é equiparada àquela consumidora. Tranquilo? 10ª questão, bora lá. A Academia de Ginástica veicula anúncio assinalando que os seus alunos, quando viajam ao exterior, podem se utilizar da rede mundial credenciada, presente em 60 países e 230 cidades, sem custo adicional. Aí, show de bola. Um ano após continuamente fazer tal divulgação, vários alunos reclamam que em quase todos os países é exigida a tarifa de uso da unidade conveniada. Opa, publicidade enganosa. A academia responde que a referência ao sem custo adicional refere-se à inexistência de acréscimo cobrado por ela, e não de eventual cobrança no exterior de terceiro. A segunda situação, o cenário afirmativo correto. Meu povo, claramente que é uma prática abusiva, está tendo uma publicidade totalmente enganosa, o consumidor ele vai até a academia, crente que não vai ter aquela taxazinha, e quando chega no exterior, a primeira coisa que se cobra é a taxa. Então, assim, publicidade totalmente enganosa, tá? Bora ver aqui. A loja veicula publicidade enganosa. Perfeito. Isso se caracteriza como a que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde. Não. A propaganda enganosa não tem nada a ver com isso. Propaganda enganosa é quando você cria no consumidor uma expectativa. A informação ela é falsa. Não tem nada a ver com essa colocar em risco a sua vida. Item B. A loja promove publicidade abusiva, pois anuncia informação parcialmente falsa a respeito do preço e qualidade. Não, aqui no caso é até a publicidade enganosa, tá? Não há irregularidade. Não, isso aqui está errado. Isso aqui está óbvio, né? Como é que não está irregularidade? Isso é toda errada a propaganda. Entender, portanto, o item correto. A loja faz publicidade enganosa, que se configura basicamente pela falsidade total ou parcial da informação vinculada. Perfeito. Ela diz,
venha para cá, você não vai pagar essa taxa. Você vai lá, se inscreve e quando vai usar, você paga. Publicidade enganosa, te levou ao erro, você consumidor, tá? Então, artigo 37, parágrafo 1º, publicidade é proibida, né? Toda publicidade enganosa ou abusiva. Tá lá, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Entender. Beleza? Tranquilo? Simbora. Questão 11. Franco adquiriu um veículo 0 km em novembro de 2010. Rapaz, a OAB ela gosta de veículo zero, viu? É bem a 10ª questão que a gente pega aqui, só veículo zero. Ao sair com o automóvel da concessionária, percebeu um ruído todas as vezes em que acionava a embreagem para a troca de marcha. Ele apertava a marcha e fazia um barulho. Retornou à loja e os funcionários disseram que tal barulho era natural do veículo, cujo motor era novo. 8 meses depois, ao retornar para fazer a revisão de 10.000 quilômetros, o consumidor se queixou que o ruído persistia, mas foi novamente informado de que era normal. Se tratava do modelo. Cerca de uma semana depois, o veículo foi parou de funcionar e foi rebocado até a concessionária, lá permanecendo por mais 60 dias. Eita, pau, cabe dando moral? Com certeza. Franco acionou o Poder Judiciário alegando vício oculto e pleiteando ressarcimento pelos danos materiais e indenização. Perfeito e cabe, viu? Considerando que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que, por se tratar de vício oculto, famoso vício oculto, né, pessoal? Nesse caso, pessoal, em que há o vício oculto, nós temos um prazozinho decadencial. Qual é, professor? 90 dias. Tá? Então, ele tem 90 dias ali para poder pleitear o seu direito. Bora ver aqui os itens. O prazo decadencial para reclamar se iniciou com a retirada do veículo da concessionária, devendo o processo ser extinto. Não. Pelo contrário, ele tem esse direito. O direito de reclamar judicialmente se iniciou no momento em que ficou evidenciado o defeito. É isso aí, o vício oculto. O que é isso? É o vício, como o nome está falando, que não aparece, por isso que ele é oculto. Então, quando você compra, o produto continua, beleza, tudo ok, de repente ele começa a apresentar o vício que estava mascarado. Então, a partir daquele vício que você detecta, você tem 90 dias para ingressar com uma ação. É o prazo dos 90 dias. Então, item B, totalmente correto. Bora ver o item C e o D. O prazo decadencial é de 30. Não. 90 dias. Item D. O consumidor franco tinha um prazo de 7 dias. Não. Esses 7 dias é compra online. Ó. Ele faz isso para te confundir. Tá? Então, questão 11. Resolvido. Item B, portanto, o item correto. Tranquilo? Artigo 26. Ó. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias. Tranquilo? Beleza, questãozinha filé, viu? Questão 12. Sobre o tratamento da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que, bom, publicidade, pessoal, é aquela forma de divulgar um produto, né? Esse tipo de publicidade, ela tem que ter alguns cuidados. Quais? Aqueles que vão colocar em risco, por exemplo, consumidor, propaganda enganosa, abusiva, aquela que viola até meio ambiente, ela merece ser rechaçado. A própria lei do Código de Defesa do Consumidor é muito clara nesse sentido. Tá? Essa questãozinha, em 2012, 2010, ela traz um tema bem específico, que é a publicidade abusiva em relação a valores ambientais. Tá? Questãozinha bem específica, só caiu essa vez, só caiu em 2010. De lá para cá não caiu mais na prova da OAB, mas vai que, né, ela queira cobrar de vocês de novo. Então, entender o item correto, vou já comentar as outras, mas é porque essa é uma prática que ela é abusiva na publicidade relativa aos valores ambientais. É uma coisa bem específica que em 2010 a OAB trouxe. Bora ver o item D. Item A, B e C. Item A. A publicidade somente vincula o fornecedor se contiver informações falsas. Não. Se tiver com informações verdadeiras, ela vai ter que cumprir. A publicidade que não informa sobre a origem do produto é considerada enganosa, mesmo quando não é essencial para o produto. Opa! Mesmo que seja não essencial, está errado isso aqui. O ônus da prova da veracidade da mensagem publicitária cabe ao veículo de comunicação. Não tem nada a ver. Se a empresa fizer uma propaganda numa televisão, a culpa é do canal da televisão. Não tem nada a ver isso aqui. E tem que ser totalmente errado. Tá? Então, o item D é o item correto. Eu trouxe para vocês a fundamentaçãozinha que fala sobre essa questão ambiental. Ó. Artigo 37, parágrafo 2º.
É abusiva, dentre outros, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite violência, explore o medo, superstição, se aproveita da deficiência de julgamento, experiência de criança e desrespeita valores ambientais. Ó. É uma questãozinha bem específica, artigo 37, parágrafo 2º, publicidade abusiva relacionada ao meio ambiente. Tá? Então, aquela publicidade que vai de encontro aos valores ambientais, isso é uma prática abusiva. Beleza? Tranquilo? Então, com isso a gente encerra práticas comerciais e agora a gente entra num tema muito interessante que já caiu 13 vezes na prova da OAB, que é a proteção contratual. Como eu disse a vocês, o CDC ele tem um olhar muito protetivo ao consumidor. Né? Então, a partir de agora, a gente vai pegar uma bateria de 12, 13 questões, né, que a gente vai poder observar justamente isso. O CDC protegendo o consumidor. Tá? E isso que é muito comum nas questões de direito do consumidor. Por ser o consumidor um hipossuficiente, as questões de direito do consumidor, o próprio CDC, ele tenta equiparar essa relação. Tá? Bora lá para a gente poder compreender e entender como é que a OAB gosta de cobrar. Questão número 1. 2019, ó, questão recente. João da Silva, idoso, ingressou com ação judicial para revisão de valores de reajuste do plano de saúde, contratado na modalidade individual. Alega que houve alteração do valor em decorrência da mudança da faixa etária, o que entende abusivo. Então ele mudou de idade, o plano triplicou. Ao entrar em contato com a fornecedora, foi informado que o reajuste atendeu ao disposto pela agência reguladora, que é um órgão governamental e que o reajuste seria adequado. Sobre o reajuste da mensalidade do plano de saúde, de acordo com o entendimento do STJ, firmado em tema de recurso repetitivo, bem como a luz do CDC, a assinar a afirmativa correta. Galera, essa questãozinha aqui, ela é interessante, porque ela traz uma jurisprudência do STJ. Tá? Práticazinha essa totalmente abusiva, né? Mas que essa alteração ela pode ocorrer em certos contratos, porque a própria agência reguladora está dando respaldo a essa mudança de valores. Tá? Beleza? Tranquilo? Bora dar uma olhada aqui nos itens para a gente poder ir resolver. Item A. Somente seria possível se o plano fosse coletivo. Não. O individual também, sem problema algum. Poderia ser alterado por se tratar de plano individual, mesmo que em razão da faixa etária, desde que previsto em contrato. Observar essas normas dos órgãos governamentais reguladores e o percentual não fosse desarrazoado, que o tornaria a prática abusiva. Perfeito. O item B é o item correto. A prestadora do serviço, o plano de saúde, ela tem que sempre obedecer o que a Agência Reguladora Nacional de Saúde, a ANS, vai estar colocando para ela como forma de valores, o que pode estar regulamentado ou não. Se ela estiver praticando tudo dentro da lei, dentro das 4 linhas, assim dizendo, show de bola, beleza, sem problema algum. C. É possível reajuste, ainda que em razão da faixa etária, sendo coletivo ou individual, mesmo que não previsto em contrato, e em percentual que não onere excessivamente o consumidor ou discrimine o idoso. Não poderia, entender, ter sido realizado em razão da mudança da faixa etária. Poderia sim. Tá errado. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, questãozinha, item B de bola, tá? Trouxe até para vocês aqui o tema, que ele coloca até no tema recurso repetitivo, né? Ó, o próprio STJ já tem jurisprudência pacífica contra esse detalhe, né? O reajuste da mensalidade do plano de saúde, individual ou familiar, fundada na mudança de faixa etária, é válido, tá? Desde que haja previsão contratual, observadas as normas reguladores, tá? E não seja aplicado percentual desarrazoado ou aleatório, que concretamente sem base onera excessivamente o consumidor ou discrimine o idoso. Beleza? Tranquilo? Item B. Item correto. Questão número 2. Bora lá, mais uma questãozinha de proteção contratual, viu? Dias atrás, Elisa, portadora de doença grave e sob risco imediato de morte, olha aí, foi levada para atendimento na emergência do Hospital X, onde necessitou realizar exame de imagem e fazer uso de medicamentos. Ocorre que seu plano de saúde, contratado 2 meses antes, negou a cobertura de algum desses fármacos e do exame de imagem
Pelo fato do plano de Elisa ainda estar no período de carência. Vixe, carência. Caso de urgência, cabe não, viu? Ó, tá errado já, mas bora lá. Obrigando a consumidora a custear parcela dos medicamentos e o valor integral do exame de imagem. Nesse caso, à luz do CDC e etc. Pessoal, questãozinha traz a questão da carência dos planos de saúde. Eles até podem colocar, mas quando se trata de caso, até risco de morte, que é um caso de urgência, não se aplica esse período de carência, tá? Então, item correto aqui vai ser que tem algo que fale sobre isso. Bora ver aqui os itens. As cláusulas que limitam os direitos da consumidora são nulas de pleno direito, sendo qualquer período de carência imposto por contrato de adesão reversível pela via judicial. Não. É o que eu disse. A carência ela pode existir, é legal, está no contrato. Mas no caso que está aqui colocado, até a questão de morte, isso é alterado. Tá? Agora, sendo qualquer período, não. Está errado. B de bola. As cláusulas que limitam os direitos da consumidora, como a que fixou a carência do plano em relação ao uso de medicamentos e exames, são lícitas e devem ser observadas no caso de Elisa, em respeito ao equilíbrio da relação. Não. O caso da Elisa é muito grave, é caso de vida ou morte. Não tem que ser respeitado. As cláusulas que prevê o período de carência estão previstas em norma especial que contradiz o disposto no CDC, uma vez que não podem excetuar a proteção integral e presunção de vulnerabilidade. Pelo contrário, meu povo, totalmente equivocado esse item C. Item D. O plano de saúde deve cobrir integralmente o atendimento de Elisa, por se tratar de situação de emergência, acabou de falar. E pelo tempo de contratação do plano, não poder haver carência por esse tipo de atendimento, ainda que haja as cláusulas que limitem o direito da consumidora. Entendeu? Item correto, ó. Mas lembrem-se sempre, colocou a consumidora em situação de risco, de emergência, não tem conversa de carência. A jurisprudência é muito pacífica nisso, tá? Então, entender é o item correto. Trouxe para vocês aqui uma decisãozinha do próprio STJ. É possível que o plano de saúde estabeleça essa ideia de carência, né? Sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para a realização. Beleza? Tranquilo? Então, questão número 2, resolvido, entender. Bora para a terceira? Simbora, para não. Petrônio, servidor público estadual aposentado, firmou em intervalo de 6 meses 3 contratos de empréstimo consignado, com 2 instituições bancárias diferentes, comprometendo 70% do valor da sua aposentadoria. Aí o cara já pegou o empréstimo, já era. Recebido mensalmente, o que está prejudicando seu sustento, já que não possui outra fonte de renda. Petrônio, portanto, procura uma orientação de um advogado para saber se há a possibilidade de corrigir o que alega ter sido um engano de contratação de empréstimos sucessivos. Partindo dessa situação, anula o STJ, assinado a afirmativa correta. Então, o Petrônio é um consumidor, ele adquiriu esses produtos, na verdade, esse empréstimo consignado, colocou até em risco seu próprio sustento, 70%, meu povo, da renda comprometida com o pagamento. Então, isso aqui já há uma situação, e até por engano, né? Ele alega que foi enganado, tá? Beleza? Então, bora ver aqui o que vai colocar acerca do STJ. O próprio STJ, nessa situação, ele limita a 30%, viu? Da renda. Ele estava 70%. Bora ver. Não há abusividade na relação de desconto superior. Ah, sim. Como eu disse, o STJ, ele fixa 30%. O consumidor não pode ser submetido à condição de desequilíbrio na relação jurídica, sendo nulas de direito as cláusulas contratuais de contrato no momento que os descontos ultrapassam metade da aposentadoria. Não, 30%. Os descontos a título de crédito consignado, incidentes sobre os proventos de servidores, devem ser limitados a 30% da remuneração em razão de sua natureza alimentar. Perfeito. Enquadrou exatamente aquilo que o STJ coloca. Entender. Tratando-se de consumidor hipervulnerável, pelo fator etário, os contratos dependem da anuência de familiar, que deve assinar conjuntamente ao idoso, não podendo comprometer mais do que 20%. Não, até 30%, viu? Então, questão número 3, item C, jurisprudência pacífica do STJ, percentual de 30% para os empréstimos consignados debitados no salário ou da aposentadoria do consumidor. Tem mais bem específico, viu? Então,
O STJ já tem entendimento, OAB às vezes gosta de cobrar entendimento jurisprudencial, entendimento esse legal, viu? Ó, 30% da renda. Beleza? Bora lá, questão número 4? Simbora. Mário firmou um contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, apontando como beneficiário a sua esposa e o seu filho. Beleza? Beleza. O negócio foi feito via telemarketing, com áudio gravado, recebendo informações superficiais a respeito da cobertura completa a partir do momento da contratação. Atendido pequeno prazo de carência em caso de morte ou invalidez parcial total, além do envio de brindes em caso de contratação imediata. Então, deram uma conversa ali no Mário para ele aderir logo a esse seguro. Tudo por telefone. Mário contratou o serviço na mesma oportunidade por via telefone com o posterior envio de contrato escrito para a residência do segurado. Mário veio a óbito, meu povo, 90 dias após a contratação. Os beneficiários de Mário, ao entrarem em contato com a seguradora, foram informados que não poderiam receber a indenização securitária, que ainda estaria no período de carência, ainda que o operador de telemarketing que vendeu o seguro para Mário garantisse a cobertura. Olha aí, tudo errado. Gravação, foi gravado isso. Então, já de antemão, olha aí, não precisa nem a gente entrar na letra da lei. De antemão, a gente já observa que houve uma violação ali ao consumidor. Verificando o contrato, os beneficiários perceberam o engano de compreensão da informação, já que estava descrito haver período de carência para o evento morte nos termos da lei civil. Com base na hipótese, assinale a afirmativa. Bora ver as afirmativas para a gente poder verificar qual é o item correto. A informação foi clara por estar escrita, embora mencionada superficialmente pela operadora de telemarketing. E o período de carência é lícito, mesmo em relação de consumo. O período de carência é lícito, de fato. Mas foi de maneira superficial aqui pela telemarketing. Isso aqui já tira, de toda forma, esse período. Item B. A fixação do período de carência é lícita, acabamos de falar. Mesmo em relação de consumo. Show de bola, sem problema. Desde que fique muito claro, né? Todavia, a informação prestada quanto ao prazo de carência, embora descrita no contrato, não foi claro o suficiente. Portanto, colocando aí, evidenciando a vulnerabilidade do consumidor. Item B é o item correto. Bora ver o C e o D? Bora lá. A falta de informação e o equívoco na imposição de prazo de carência não são admitidos nas relações de consumo, e sim nas relações genuinamente civilistas. Não, meu amigo, que é isso? Relação de consumo tem que ter claridade. Tá? Errado o item C. Item D. O dever de informação do consumidor foi respeitado, na medida que estava descrito no contrato, certo? Mas no telefone, na qual ele contratou na época, ela sequer falou. Foi muito superficial. Então, o item D, totalmente equivocado. Até porque ele bota assim, ó, sendo período de carência, instituto ilícito. Não, ele é lícito, ele só precisa ser melhor divulgado, né? Então, questão número 4, item B, item correto. Beleza? Tudo certo? Bora lá, questão número 5. Vera sofreu um acidente doméstico. Sentindo fortes dores nas costas e redução da força nos membros inferiores, procurou atendimento médico hospitalar. A equipe médica prescreveu uma análise neurológica, que a partir dos exames de imagem evidenciaram uma lesão na coluna. Aí, ó. O plano de saúde, entretanto, negou o procedimento e o material, aduzindo negativo de cobertura, embora a moléstia estivesse prevista em contrato. Opa, como é que pode? A doença é prevista no contrato. Então, o plano de saúde ele é responsável por dar todo o suporte para que o médico ele possa tratar aquela paciente, aquela consumidora, na verdade. Vera procura como advogada a fim de saber se o plano de saúde poderia negar sob justificativo de falta de cobertura contratual. Algo que os médicos informaram ser essencial. Aí, rapaz, a questão deixou muito clara. A questão colocou todos os pontos importantes. É essencial, os médicos pediram, o plano previa a cobertura da doença. Então, nesse caso, meus amigos, à luz da norma consumerista do entendimento do STJ, não há dúvidas de que o plano ele merece ser, sim, acionado aí, nem que seja judicialmente. O contrato de plano de saúde não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e sim, somente pelas normas da ANS. Não. É regido pelo Código de Defesa do Consumidor e aplica-se até as normas da ANS. O plano de saúde pode se negar a cobrir o procedimento médico hospitalar, desde que possibilite o reembolso de material indicado pelos profissionais de medicina
ainda que imponha limitação de valores e o reembolso de forma parcial. Não, tem que ser total o reembolso. É assim, viu? Só paga metade, é? C. O contrato de plano de saúde é regido pelo CDC, beleza, e os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito. Incumbência é essa que pertence ao profissional da medicina, exatamente. E que assiste ao paciente. O plano de saúde vai dizer, eu trato essa doença, X. Agora, o tipo de procedimento que o médico vai usar, aí não, ele não vai se opor, não pode fazer isso não. Então, o item C é o item corretíssimo, tá? Item D. O contrato de plano de saúde é regido pelo CDC, perfeito, e resguardar os direitos básicos do consumidor. Os planos de saúde podem estabelecer para quais moléstias e para que tipo de tratamento oferecerão cobertura, de acordo com a categoria de cada nível contratado, sem que isso viole o CDC. Bom, tá errado isso aqui. Totalmente errado, tá? Então, é o profissional da medicina que assiste esse paciente que tem a necessidade de ofertar ali qual é o melhor tratamento, tá? Então, questão número 5, item C, item correto, tá? Até simulado isso. O próprio STJ, 608, ele diz que os planos de saúde são aplicáveis aos contratos de plano, o CDC. E você aplica o CDC aos planos de saúde. E é súmula isso, tá? Bora lá? Questão número 6. Tome adquiriu determinado veículo junto a um revendedor de automóveis usados. Para tanto, fez o pagamento de 60% do valor e financiou 40%. Beleza, com garantia de alienação fiduciária, junto ao banco com o qual mantém vínculo de conta corrente. A negociação transcorreu normalmente, o veículo foi entregue. Ocorre, meus amigos, que o Tom, alguns meses depois, achou que a obrigação assumida estava lhe sendo excessivamente onerosa. Cobrança de taxa, estava alto o valor. Procurou então você como advogado, a fim de saber se ainda seria possível questionar o negócio jurídico realizado e pedir revisão. Famosa açãozinha revisional, tendo sido abusividade, estando sido cobrado de maneira excessiva, cabe sim ao consumidor uma ação de revisão. O próprio CDC coloca no seu ordenamento, tá? Bora ver aqui então os itens. A questão do verso sobre a alienação fiduciária em garantia que transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta do bem alienado, não havendo aplicabilidade do CDC. Não, pelo contrário, aplica-se sim ao consumidor. A questão comporta a aplicação do CDC, beleza. Mas para a população revisional, a parte deve ingressar com medida cautelar preparatória de exibição de documentos, sob pena de extinção de medida. Não, já entra direto, meu povo. Ação revisional direto, viu? Tem que entrar com uma mediana, não. A questão versa sobre a alienação fiduciária em garantia, que transfere para o devedor a posse direta do bem. Não, posse indireta. A questão, entender, comporta a aplicação do CDC, beleza? E a ação revisional pode ser proposta independentemente de medida cautelar, exatamente, ela é direta. Não tem que entrar primeiro com medida cautelar. Já que o pleito de exibição no contrato poderá ser formulado incidentalmente nos próprios autos. Não, meu amigo. Entender, meu povo? Item correto. Tá? Beleza? Fundamentação, artigo 53. 53 do CDC. Ele diz o seguinte, que nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis, mediante pagamento em prestações com alienação fiduciária, considera-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor e que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato é retomado pelo produtor alienado. Então, a ação de revisão, revisional, ela pode ser ingressada diretamente. Precisa entrar primeiro com uma cautelar e depois com a revisional. Não, é direto, tá? Então, questão 6, show de bola resolvido, item D, tá? Questão 7, bora lá. O fornecimento de serviços e de produtos é a atividade desenvolvida nas mais diversas modalidades, como ocorre nos serviços de crédito e financiamento, regidos pela norma especial consumerista, que atribuiu disciplina específica para a temática. Show de bola. A respeito do crédito ao consumidor, nos estritos termos do CDC, assinale a opção correta. Bora ver o que ela vai trazer nos itens. A informação prévia ao consumidor a respeito da taxa efetiva de juros é obrigatória, facultando-se a discriminação dos acréscimos legais. Não. Meus amigos, tudo tem que ser deixado de maneira muito clara para o consumidor. Eu não posso deixar só os juros e tributo,
ou acréscimos, ficar calado nisso aí. Não, o consumidor tem que saber de tudo, viu? Item B. A liquidação antecipada do débito financiado comporta a devolução ou a redução proporcional de encargos, mas só terá cabimento se assim optar o consumidor. Não, isso aqui é um direito do consumidor. Se ele fez um financiamento, ele quiser antecipar aquelas parcelas, tem que ser um abatimento. Tá? Item C. As informações sobre o preço e a apresentação do serviço de crédito devem ser obrigatoriamente apresentadas em moeda corrente nacional. Perfeito. Tá? Item C é o item correto. Eu não posso mostrar uma proposta com dólar, com euro. Não, a moeda utilizada no nosso país é o real. Então eu tenho que usar a moeda corrente nacional. Tá? Bora ver por que o item D está errado. A pena moratória decorrente do inadimplemento da obrigação deve respeitar o teto do valor da prestação adimplida, não se podendo exigir do consumidor que suporte cumulativamente a incidência dos juros de mora. Não, está errado. A pena moratória ela vai justamente aqui, mas pode se exigir. Então, entender. Item correto, 52, inciso 1, perfeito. Vamos copiar e colar aí do dispositivo normativo. Questão 8. Sobre a produção contratual e a validade das regras contratuais no mercado de consumo, assinale a afirmativa correta. Bom, bora ver. Mas, toda sorte, a gente já sabe que essa proteção contratual ela sempre vai ser mais relacionada ao consumidor. Por ele ser hipossuficiente nessa relação, o próprio CDC tenta equiparar. Tá? Bora ver aqui os itens. Nas relações de consumo, a indenização ela pode ser contratualmente limitada, mas apenas em situações previstas em negrito. Não. Equivocado. Apenas é possível ao contrato estipular a inversão do ônus à prova em favor da fornecedora se direitos equivalentes em termos processuais forem concedidos. Não, de maneira alguma, qualquer forma. Item C. É perfeitamente possível e vinculante a cláusula de arbitragem prevista em contrato de adesão. Né? Bom, contrato de adesão não vai poder nesse caso. Tá? Cláusula de arbitragem não. Não vale entender a cláusula que estipula de antemão um representante para concluir outro contrato para o consumidor. Exatamente. Entendeu correto. Eu não posso botar uma cláusula que um terceiro, que eu nem conheço, vai fechar um contrato para mim. Não. Está errado isso aqui. Né? Então não vale essa cláusula que estipula um representante para concluir outro contrato. Não. Então entender, muito correto naquilo que falo, né? Artigo 51, é nula, meu povo. É nula de pleno direito essas cláusulas que imponham um representante para concluir ou realizar outro negócio para o consumidor. É como se eu comprasse um produto contigo, fechasse um contrato, e nesse contrato eu falasse, um terceiro pode fazer outros contratos no meu nome. E a segurança para esse pobre consumidor. Então, já pode cortar daí, tá? Questão 9, bora lá? Simbora, tá acabando, meu povo, simbora, vamos lá. João celebrou o contrato de seguro de vida em invalidez, aderindo a plano oferecido por conhecida rede particular. O contrato de adesão, olha só, válido por 5 anos, prevê a possibilidade de cancelamento em favor da seguradora antes de ocorrer o sinistro, por alegação de desequilíbrio econômico-financeiro. A esse respeito, assinado. Bom, isso aqui é uma possibilidade que sem problemas, tá? Bora ver aqui o que ele vai trazer nos itens. Os contratos de seguro ofertados no mercado de consumo, apesar de serem de adesão, estão regidos pelo CDC ou pelo Código Civil, e a eles se aplica o Código de Defesa do Consumidor apenas subsidiariamente. Não. E em caso estrito, não. Todo tipo de relação de contrato de adesão, eu posso me valer do nosso querido CDC, como consumidor. Item B. A cláusula prevista que estipula a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato em caso de desequilíbrio econômico seria viável desde que exercido na primeira metade do contrato. Não. Se antes da primeira metade for estipulado isso, sem problema algum. O MP, o Ministério Público, tem legitimidade para ajuizar a demanda contra a seguradora, buscando ser declarada a nulidade da cláusula contratual celebrada com os consumidores e que seja proibida a seguradora continuar a ofertá-la no mercado. Perfeito. O Ministério Público, pessoal, ele tem legitimidade para representar aqui os consumidores. Tá? E aí, com essa decisão, com essa sentença, que vai ser de maneira muito genérica, os consumidores, individualmente, eles ingressam judicialmente para ter aquele seu direito, aquele dano ali reparado. Beleza? Já resolvemos então a questão sobre isso. Então, o item C é o item correto. Bora ver os demais.
O item D, no caso. A cláusula prevista no contrato celebrado por João não é abusiva. É sim. Só aí já está errado. A gente já falou sobre isso. Cláusula totalmente abusiva. Então, o item C é o item correto. Artigo 51, parágrafo 4º do CDC diz, ó, é facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao MP, ó. Então pode. Nós já até resolvemos umas 3 ou 4 questões sobre essa representatividade do Ministério Público. Ele, como guardião da lei, né, da letra da lei, ele pode sim ingressar sem problema algum, representando ali os consumidores em geral. Questão número 10. Martins celebrou um negócio jurídico com a empresa Zupz para o fornecimento de 10 volumes de determinada mercadoria para entretenimento infantil. No contrato, restava estabelecido que Martins vistoriar toda a mercadoria antes da aquisição e que o consumidor retiraria os produtos no depósito da empresa. Considerando tal situação fictícia, assinale de acordo com o CDC a hipótese abaixo apresentada. Então, bora ver as hipóteses, para ver o que ele vai trazer. Bora lá. Item A. A garantia legal do produto independe de termo expresso no contrato. Não, tem que estar lá exposto. Está errado o item A. É nula de pleno direito a cláusula contratual que exonere a contratada de qualquer obrigação de indenizar por vício do produto em razão de ter sido a mercadoria vistoriada previamente pelo consumidor. Exatamente. Assim é bom demais, né? Eu, como fornecedor, eu boto uma cláusula que eu vou me eximir de qualquer vínculo existente, qualquer indenização. Então, item B está correto, é nula essa cláusula. C, bora ver o C e o D. O contrato poderia prever a impossibilidade de reembolso da quantia por Martins, bem como ter transferido previamente a responsabilidade por eventual vício, com exclusividade... Não. O CDC até é contra isso daqui. A Zupz tem liberdade para estabelecer compulsoriamente a utilização da arbitragem. Compulsoriamente? Né, meu amigo? Você vai aderir à arbitragem de maneira compulsória, isso não existe. Isso até é a prática abusiva, isso anula até o negócio. Então, o item B é o item correto, né? Essas cláusulas contratuais que vão exonerar possíveis indenizações são cláusulas totalmente nulas. Tá? Artigo 51, ó. São nulas de pleno direito as cláusulas que exonerem a responsabilidade do fornecedor por vícios. Beleza? Tranquilo? Simbora. Questão número 11. A telespectadora Maria, após assistir ao anúncio de certa máquina fotográfica, ligou e comprou o produto via telefone. No dia 19 de março, a Câmara chegou ao seu endereço. Acerca da situação, assinar a alternativa correta. Bom, compra fora do estabelecimento. Cabe direito a eventual pedido de volta? Sim, 7 dias, é um arrependimento. Agora ver o que ele vai dizer por aqui. 1. A contar do recebimento do produto, a consumidora pode exercer o direito de arrependimento, beleza, no prazo de 15 dias. Não. 7 dias, viu? B. Mesmo que o produto não tenha defeito, como a compra foi feita por telefone, não foi no estabelecimento, ela tem o direito de arrependimento, 7 dias. Então, se Maria se arrepender da aquisição e desistir no contrato no dia 25 de março do mesmo ano, os valores eventualmente pagos a qualquer título deverão ser devolvidos monetariamente atualizados. Beleza. Como ela comprou? Como ele diz aqui, ó. Comprou o produto, no dia 19 chegou, né? Então tem 7 dias. Então tá dentro dos 7 dias. Beleza. Pode sim, viu? Se no dia 26 de março a consumidora pretender desistir do contrato, não poderá fazê-lo, pois, além do prazo decadencial já ter fluído, os contratos são republicados. Não, errado. Totalmente equivocado. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. Então, dia 26, ainda tinha direito a arrependimento. D. Após o prazo de desistência, que é decadencial, é prescricional. Tá? Então, entender, errado, item B é o item correto. Tá? Artigo 49, pessoal, ó. O consumidor pode exigir contrato no prazo de 7 dias, tá? Sempre que a contratação de fornecimento de produto ou serviço correr fora do estabelecimento. Foi o que nós conversamos. A compra virtual, a compra por telefone. Aqui, como na questão mais antiga, ela é de 2010, se não me engano, 2012, o comércio eletrônico não era tão efetivo. Mas se ele quisesse fazer uma questão hoje, Black Friday da vida, você comprou pela internet, tem direito de arrependimento? Sim, viu? Artigo 49 do CDC. Questão número 12.
Josefa celebrou o contrato de prestação de serviço com a transportadora X, cujo teor do documento assinado seguia o formato de adesão. Contrato de adesão, pessoal, como é que é? É aquele que não tem discussão. Não é bilateral, é unilateral. A empresa coloca, você analisa se você quer aderir ou não. Considerando tal instrumento de negócio jurídico na relação de consumo, é correto afirmar que, bom, tal modalidade contratual, por ter sido celebrada de forma unilateral, beleza, é considerada prática abusiva. Não. Contrato de adesão pode ser estipulado, você adere se você quiser, não é abusivo não, isso aí. Josefa poderá inserir cláusulas no formulário apresentado pela transportadora X que o desfigurará a natureza de adesão. Não. Se é adesão, pô, ela não pode nem colocar cláusula, não é bilateral. O contrato de adesão é permitido nos termos da norma consumerista, mas desde que não dispõe de cláusula resolutória expressamente inadmitida. Não, pelo contrário. Tá? Sem problema. Item D. Serão redigidos com caracteres ostensivos, cujo tamanho da fonte não seja inferior ao corpo 12, e as cláusulas que limitem o direito do consumidor deverão ser redigidas em destaque. Exatamente. Tá? Tem que ser deixado muito claro para o consumidor, nesses contratos de adesão, se eventualmente alguma coisa estiver ali chamando atenção, algum valor, alguns juros, alguma coisa que coloca até em risco o próprio direito do consumidor. Então tem que deixar em caps lock, né, assim dizendo, negrito, chamar a atenção do consumidor. Tá? Então, questão 12, item D, artigo 54, viu, pessoal? Olha aí, ó. O contrato de adesão, né, os contratos de adesão que serão redigidos em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12. Olha só que interessante. Ah, professor, nem sabia disso. Pois é, tá aqui. O CDC prevê no seu artigo 54, parágrafo 3º, que a fonte nos contratos de adesão tem que ser pelo menos de 12, tamanho 12, viu? E ainda, ó, as cláusulas que implicam limitação de direito deverão ser redigidas com destaque, tá? Negrito, viu, meu povo? Tem que colocar, ó. Então, questão 12, show de bola, resolvida. Bora lá, mais uma. Questão 13, 2011, tá? Quando a contratação ocorre por site da internet, o consumidor pode exigir da compra. Ô, meu povo, aí. Questãozinha que a gente acabou de comentar, tá? Só que a compra tinha sido por telefone. Aqui é por site. Então, mesma situação, pode se arrepender, pode desistir, prazo de 7 dias, tá? Contar da chegada do produto. Beleza? Como foi fora do estabelecimento, ele tem direito ao prazo de arrependimento de 7 dias, tá? Então, bora ver a pergunta. O consumidor pode desistir? Sim. Bora ver. Não, o direito de arrependimento... Não, já está errado. O consumidor ele pode desistir, sim. Sim, quando a compra é feita fora do estabelecimento, o consumidor pode exigir no contrato de prazo de 7 dias, mesmo sem apresentar seus motivos. Perfeito. Item B, corretíssimo. Bora ver o C e o D. Sim, beleza, tá certo. Quando a compra é feita pela internet, o consumidor ele pode desistir da compra em até 30 dias. Não. 7 dias. Lembram? E item D. Não. Só aí já está errado. O consumidor ele pode sim trocar em compra feita fora do estabelecimento. Então, telefone, até ali, o exemplo que a doutrina coloca é telefone, internet, até o fax, né, meu povo? Mas hoje em dia ninguém mais usa isso. A internet, sim, eu conseguiria até aplicar no nosso dia a dia, numa situação prática, em plena século XXI, a gente consegue aqui colocar o uso da internet perfeito, 7 dias, artigo 49. Ó, artigozinho importante, viu? Artigo 49 do CDC. É um artigo que tem incidência na prova. Tá? A gente já viu umas 4 ou 5 vezes nessas resoluções de questões do artigo 49, que diz que o prazo para arrependimento, o prazo para desistência de 7 dias. E galera, um detalhezinho importante que as questões gostam de colocar. O consumidor não precisa nem motivar não, viu? Ele pode chegar, não gostei, pronto, quero devolver. Beleza, sem problema, tá? É contado aqui, ó, 7 dias, viu? Ele pode trocar, ele pode fazer, pode desistir desse contrato no prazo de 7 dias, tá? Lembrando sempre que isso aqui foi quando ocorre fora do estabelecimento comercial. Beleza? Tranquilo? Meu povo, com isso a gente finaliza com proteção contratual. Resolvemos aí todas as questões do CDC, tá? E aí a gente põe fim a essa disciplina importante, tá? Para o exame da ordem. Questãozinha de 2 questõezinhas para a gente garantir. Chama a atenção de vocês. Proteção contratual, artigo 49, tá? Vocês darem uma olhada
lá na responsabilidade do fornecedor, tá? Temazinho muito importante. Essas duas juntas representam aí quase 50%, 60% do que já caiu de CDC. Então vale a pena a gente conferir, vale a pena a gente revisar. Beleza? Tranquilo? Galerinha, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!